Então, eu estou aqui com a Eliana, minha aluna querida. Tudo bom, Eliana? Muito bom estar conversando contigo sobre o teu desempenho no programa de especialização. Muito boa tarde, é um prazer estar contigo aqui. Boa tarde, professor. O prazer é todo meu. É uma honra ter participado desse programa. Ele fez toda a diferença na condução da minha clínica. Eu consegui entender os meus próprios sonhos, consigo entender e acessar os sonhos dos meus pacientes, o subconsciente deles. Então, é, como que eu posso falar? Não tem preço tudo que eu aprendi, que eu vou continuar aprendendo. O senhor é um professor assim que usa de uma didática muito simples, de fácil compreensão. Então, quem tiver oportunidade, não perca, porque vale cada centavo investido nesse programa. Eliana, vamos começar pelo início. Como é que você me conheceu? Ah, professor, eu por querer entender mais sobre os sonhos, eu comecei a buscar no Google. E daí apareceu para mim, que o senhor ia dar um workshop sobre sonhos. Eu Sim. fiz a minha inscrição, aí eu ativei o sininho de notificação e quando deu início no workshop, eu comecei a assistir. E daí eu fiquei muito interessada, porque realmente, através do cinema, a gente consegue interpretar os sonhos de uma forma muito mais simples e didática. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é psicóloga ou fez formação psicanalítica? Me conta um pouco. Eu me formei em psicanálise, vai fazer 3 meses. Então, eu sou psicanalista. Recém terminado o seu curso de psicanálise, é isso? Recém terminado meu curso de psicanálise. Antes do programa, você atendia pacientes? Como é que era? Antes do programa, eu não atendia pacientes e eu comecei, na verdade, buscar me especializar mais e trazer os sonhos nesse diferencial para a clínica, porque eu acho muito importante. E durante o curso, eu não tive muitas aulas que falassem sobre interpretação de sonhos, mas eu achei muito valioso, porque eu li o livro Interpretação dos Sonhos, do Freud, e eu queria entender mais e assimilar mais. E vi nesse curso que o senhor está dando de cinema e psicanálise a oportunidade de me aprofundar nesse tema tão valioso que hoje é tão esquecido. E agora você tem pacientes no consultório? Como é que foi essa transição para não ter pacientes para ter pacientes? Conta um pouco para mim. Agora eu tenho pacientes, eu comecei a atender, já vai fazer 2 meses, porque eu estava passando antes desse período pela supervisão. Agora eu já faço meus atendimentos online. Os pacientes trazem os sonhos, a gente consigo ajudá-los a interpretá-los, né? Porque, na verdade, o paciente que elabora o próprio sonho e traz o inconsciente com algumas perguntas que a gente vai fazendo e ele mesmo vai fazendo as suas associações. E o programa teve alguma influência em você começar a atender os pacientes? Como é que. Ou não? O programa trouxe muita influência, porque através do programa eu conheci outros colegas também, psicólogos e psicanalistas, que me auxiliaram e me deram força, e o senhor também dá muitas dicas do manejo, de como tem que manejar a clínica, dá dicas, fala sobre as estruturas e reforça isso. Então fez toda a diferença, porque me trouxe segurança, que era algo que eu não tinha, que era segurança. E através do programa eu consegui ter segurança e partir para o atendimento. Então você não tinha segurança para começar a atender, é isso? Entendi bem?
Não tinha segurança, porque no sentido, eu só tinha o curso de psicanalista, né? Sim. Só tinha lido alguns livros importantes, mas eu queria ter algo mais, alguma outra especialização. E foi através dos sonhos, desse curso dos sonhos, que eu, tendo mais essa especialização, tive a confiança de dar seguimento no meu processo como psicanalista. Como é que o programa te deu confiança para começar a atender, já que você estava com medo? Ah, eu tinha medo, porque eu achava que era muito pouco ainda o que eu sabia. E lá no programa, o senhor conversando comigo e já me entendendo, me analisando de certa forma, falou: Eliana, você está pronta, vai, você já sabe, tenha confiança, e isso me fortaleceu e me trouxe essa confiança que eu realmente precisava. Eu precisava desse apoio. E agora, com quantos pacientes você está atendendo? Agora eu estou atendendo 9 pacientes, por causa que eu ainda estou tentando organizar a minha agenda, deixar tudo certinho para mim não cuidar também do meu emocional, não atendendo loucamente, que isso também é prejudicial, mas em breve acredito que eu vou conseguir atender mais. 9 pacientes é um bom número para quem recém começou, né, Eliana? Sim, é muito. E tem mais gente procurando, mas daí, por eu não saber como que eu vou conseguir me organizar, eu primeiro só estou com esses 9 pacientes. Você não está atendendo mais porque você não quer, é isso? Isso, porque eu não quero, E porque aí, eu não sei ainda como que eu vou organizar a minha agenda e qual que vai ser, como que o meu psicológico vai conseguir trabalhar com vários pacientes ou com menos, que eu ainda estou, digamos que eu ainda estou cru, né, na quantos clínica. pacientes você gostaria de atender? Ah, eu gostaria de atender 20 pacientes. 20 pacientes. Separa, O dobro, vai separa, praticamente o dobro que você atende agora. isso. Daí dá para ter um tempo, dá para ter um dia de folga, dá para ficar bem legal. Se eu organizar bem a minha agenda, não vou precisar atender um em cima do outro. Então, eu acho que eu organizando, eu vou conseguir atender os 20 tranquilamente. E quanto é que você está cobrando agora a sua consulta? Nesse momento, eu estou cobrando 120. Mas aí como eu tenho muita procura, eu vou deixar esse valor estabelecido, já conversei com os pacientes que eu estou atendendo, R$ 120 durante 3 meses, Hum, para eles. Os outros que eu vou colocar, eu vou cobrar 150. 150. Nossa, então fazendo um cálculo por cima, se 9 pacientes, é mais de R$ 1.000 por semana que você ganha, então. Sim, mais de R$ 1.000 por semana. Já pagou os programas amplamente pago, então, digamos. Já paguei. O que eu investi, o que eu investi no início com a, esse curso de formação dos sonhos, Sim, eu já consegui ter o bônus já, o retorno. sim, sim. E, e por que que você não está cobrando 150 ainda? Ah, porque como eu estava iniciante, eu ofereci esse valor de 120 por 3 meses, porque era como se eu estivesse fazendo um teste para saber se eu ainda ia ter muita procura. Como eu tive muita procura, eu falei para os meus pacientes que esse valor iria ficar 120 e os próximos o valor é 150 durante o restante do ano. Aí o ano que vem eu vou alterar novamente o valor.
E como é que você capta os pacientes? Os primeiros pacientes que chegou até mim foi através da escola, que eu mesmo que eu fiz o curso, né, que eu fiz a minha formação, e agora na minha cidade, aonde eu moro. E daí eu não fiz propaganda, não soltei no, no Google, ainda nem fiz propaganda, porque daí a demanda vai aumentar, mas eu pretendo fazer. E como é que eles sabem do seu serviço, então, que você está atendendo? Eles sabem, porque aqui a cidade pequena é o boca a boca, né? E a escola me trouxe pacientes, e os pacientes que eu atendi na escola me trouxeram outros pacientes. Ah, entendi. Então o seu boca a boca está funcionando muito bem, Muito bem, muito bem. certo? E me conta um pouco da transformação que você identificou no programa em relação tanto a diagnóstico como a interpretação dos sonhos. Ah, me trouxe muita clareza, principalmente no estudando as estruturas, Hum, que através dos filmes a gente consegue observar muito as estruturas. Um exemplo, o filme da Origem, né, que é do sim, Christopher Nolan, isso. isso. Ele mostra a estrutura regressiva do personagem, os conflitos dele. Então, os filmes eles dão uma noção muito clara de como é um paciente que vai chegar na nossa sessão. Então, se a gente não identificar, principalmente eu, falo por mim, se eu não identifico a, a estrutura do paciente na primeira sessão, no máximo na terceira eu já sei. Então, isso o curso conseguiu trazer para mim, que daí eh, eu não tinha muita confiança em relação às estruturas dos pacientes. E através do curso dos sonhos, assistindo aos filmes, eu consegui identificar as estruturas. E o Porque trabalho lá é dos. ensinado. Fala, fala, fala. Porque lá no curso é ensinado, conforme a gente vai assistindo os filmes, é explicado quais as estruturas dos personagens. Então, isso facilita demais a vida nossa. Além dos filmes, tem também os plantões de dúvidas, as supervisões, né? Que também são. E as aulas teóricas em relação às próprias estruturas, né? E os plantões de dúvidas são importantíssimos, porque todo mundo colabora, todo mundo leva a sua questão, aonde todos que estão presentes conseguem fazer suas perguntas e também colaborar um com o outro. Então, os plantões são maravilhosos, onde a gente tira todas as nossas dúvidas. E a supervisão de casos é um elemento primoroso para a gente que está aprendendo no início. Pelo menos para mim, que sou iniciante, é um elemento primoroso, porque daí eu consigo ver dos colegas, através da análise que eles fazem, e daí o senhor vai colocando e pontuando as questões de cada paciente que está ali para fazer a supervisão, então é riquíssimo. O curso é completo, é riquíssimo em todos os sentidos. E a interpretação dos sonhos, que transformação você sentiu com ela, além do diagnóstico? Na interpretação dos sonhos, eu senti a diferença no contato com os pacientes, porque geralmente a gente não tem visto muito, pris- principalmente profissionais da área da saúde mental, não tem mais esse hábito de perguntar para os pacientes sobre sonhos. E quando eu levei isso para o consultório, e falei para os pacientes se eles sonhavam, que quando eles sonhassem era para ele trazer para a sessão. Eles ficaram eufóricos e Eufórico? toda semana eufóricos, Uhum. porque eles queriam entender. E eu falei que através dos sonhos
era revelado muita coisa, e isso também iria ajudar na transformação deles, na elaboração dos problemas deles na clínica. E aí você está trabalhando com sonhos com eles? Como é que está sendo? Assim, muitos, o que que eu estou notando? Os pacientes têm tomado muita medicação, Uhum. e eu acho que isso tem atrapalhado bastante. Eu tenho 3 pacientes que traz sonho, o resto tudo toma remédio para dormir. Então, eles realmente devem sonhar, mas não conseguem se lembrar. Porque, Entendi. e por isso que até eu questionei esses dias para o senhor se o paciente que toma medicação sonha. Aí você me explicou que eles sonham, mas eles não conseguem se lembrar. Às Então, vezes, até às vezes essa Fala. essa é a dificuldade dos pacientes que estão comigo. Todo mundo toma remédio pesado para dormir. Então, tem 3 pacientes que traz. Já é um bom O- número. As, pe- as pessoas estão se intoxicando muito. Era o que eu ia te dizer, que até Uhum. muitas vezes, para estimular essa parte, os pacientes às vezes podem substituir remédio para dormir por melatonina, que é um Sim. hormônio que induz o sono, e eles vão lembrar De depois, forma relaxante, né? de forma natural. E aí os Sim. pacientes podem lembrar disso de uma maneira espontânea, né? Eu tenho casos onde isso aconteceu. O paciente não estava lembrando muito dos sonhos e tal, começou a tomar melatonina, porque eu disse para ele que talvez ele precisasse tomar algo para dormir. Ele começou a tomar melatonina e começou a lembrar dos sonhos de uma maneira muito clara. E alguns remédios, ao contrário do que você disse, alguns antidepressivos estimulam a memória onírica. Então, a resistência, ela às vezes está encoberta por trás dessa conversa de que estão tomando remédios pesados para dormir, sabe? Mas É, é, é Rivotril, é esses aí, quetiapina, esses são os é, pesados. é só remédio pesado, que eu anoto os nomes, né, e depois eu vou Sim. pesquisar se realmente quais os efeitos que dá. Então, todos são Rivotril remédio até muito sou um pesado. pouco contrário, porque no longo prazo ele pode causar danos na memória e tudo mais. Sim, Tem estudos que mostram do tem uma risco do Rivotril. paciente minha que ela toma 15 gotas Nossa, e há anos. Ela já é uma senhora de viciada. E ela está viciada 50, em Rivotril. viciada, Porque viciada, viciada. ele vicia, sabia? Aí até eu falei para ela, que ela toma muitos, né? Eu falei para ela, você tem que ir no seu médico, psiquiatra, e conversar com ele, porque eu tô achando muito pesado. Fala que você deu início à terapia e você quer dar uma aliviada para tentar ver se você fica bem. Ela foi essa semana, vamos ver como que ela retorna. Tem consulta com ela na sexta. E quando você faz o diagnóstico já na primeira sessão, como é que você se orienta para fazer o diagnóstico? Quando eu faço, eu mando eu mando deu um branco agora. Eu mando como se fosse anamnese, mas tem outro nome, não tem? Não sei do que você quer dizer. E aquele formulário. O mapa? Não, não é um mapa, professor. O primeiro contato com o paciente, perguntando qual que é a queixa. Você manda um formulário já pronto para o paciente E preencher? É isso? isso, para ele falar se é casado. Eu mando um formulário para ele falar se é casado, se é solteiro, quantos filhos, se tem conflitos. Eu mandei para esses pacientes, mas Hum.
eu estou pensando em não fazer mais isso, Boa. em deixar o paciente trazer, conhecer ele. Sabe por quê? Porque teve uma paciente minha que ela veio, ela respondeu e falou que ela estava com um problema de luto. Mas daí ela não trouxe nada de luto para mim. E Pois é. eu fiquei na expectativa do luto. Então, eu falei assim: eu acho que eu não vou fazer mais isso. Foi por isso que eu decidi não mandar mais formulário. Bem que você faz, Conheci, né? Porque isso é uma herança que, às vezes, algumas escolas trazem da psiquiatria, que na psicanálise a gente não precisa, né? A gente vai através da escuta e tal. O mapa que eu falo para vocês lá no programa é algo que a gente preenche para a gente poder ter uma ideia diagnóstica do paciente, mas o paciente, a princípio, ele não precisa preencher nada, basta ele estar ali com a gente e falar com a gente, né? sim. Agora, como é que você está trabalhando com seus pacientes no consultório? Bom, como eu faço as terapias online, Só eu online você está atendendo? estou atendendo online. Uhum. E, e eu tô sentindo assim que tá fazendo muita diferença. eh, que as minhas pacientes, eu era muito cheia de medo, todo mundo falava: "Ah, porque os pacientes te abandonam, porque assim", me colocaram muito medo. E comigo aconteceu o contrário, as minhas pacientes não faltam, aliás, elas me mandam mensagem Hum. para perguntar se vai ser no mesmo dia, no mesmo horário, e me trouxeram mais pacientes, então o meu feedback está sendo maravilhoso. E estou notando que elas têm, se comportado de maneira que elas não conseguiam antes. Elas conseguem perceber a melhora e a diferença das terapias que elas vinham, que era psicólogo, só o remédio, para o tratamento psicanalítico. Que você acha que em tão pouco tempo que você está atendendo, há 2 meses, você disse, todos Isso, eles estão na fase inicial do tratamento, né? estão todos na fase inicial. Que você acha que está Tiveram, fazendo eles aderir ao tratamento, a fidelizar eles com você? eu acho que como eu tenho um suporte diferenciado, como interpretação de sonhos. Eu tenho uma escuta, apurada, aonde eu consigo captar o que o paciente realmente está necessitando, então eu acredito que isso que faz a diferença na minha clínica. Entendi. E me diz uma coisa, o que mais você aprendeu dentro do programa? O que mais eu aprendi dentro do programa? Ah, eu aprendi como, me comportar como analista, que uma das coisas que o senhor mesmo me chamou a atenção e foi maravilhoso, que eu sou uma pessoa muito agitada e sou de falar muito, e aí o senhor me deu a dica assim: "Calma, Eliana, pisa no freio, Eliana", e eu consegui colocar isso em prática. Eu me mantenho centrada, me mantenho ca co a com o ouvido apurado para conseguir captar o que que o meu analisando está precisando. Então, o Mas você curso está ele pensando não em você também, então, olhando, percebendo você também, não só analisando. sim, não, só analisando, me percebendo, Uhum. cuidando, aprendendo como colocar o manejo, porque o curso dos sonhos ele não é só
para interpretar os sonhos. Lá é ensinado como o analista deve se comportar, como o analista tem que se dirigir ao seu paciente, como o analista tem que colocar o limite quando o paciente demanda. Que palavra que eu posso usar? Me ajuda, Não professor. sei que palavra você quer dizer, demanda mais tempo, demanda mais Demanda mais. atenção. Quando o paciente demanda mais atenção, qual que é o manejo certo a se fazer. Então, o curso Interpretação dos Sonhos deveria colocar mais isso no currículo, que auxilia no manejo, que auxilia na, nas estruturas, Você auxilia o analista, a perder o medo que para nos começar a atender, e, né? e ensina a gente a perder o medo, ensina a gente a ser ético. Então, é riquíssimo esse curso. Não é só sobre os sonhos. Deveria ser acrescentado tudo isso. Tem algum conteúdo, tá registrado isso que você colocou, tá? Tem algum conteúdo que foi difícil de aprender? O conteúdo que foi difícil de aprender e que, como a gente tem acesso durante um ano e a gente vai poder ficar revisitando, o conteúdo mais difícil que ainda permeia os meus pensamentos noturnos é a estrutura neurótica, porque são muitas. Então, o neurótico, ele não vem só de um jeitinho para a gente entender. Então, ainda é o que mais eu acho difícil e que ainda eu preciso estudar todo dia para estar analisando é a estrutura neurótica. As Que o estruturas mais perverso, graves é mais fácil de reconhecer, né, sim, Iana? mais a estrutura neurótica é um baile. Então Qual a é a sua gente sabe, dificuldade com a estrutura neurótica? porque a neurótica, a gente precisa identificar a neurose de angústia, e daí a gente tem que pontuar se aquela neurótica ela tá mesmo na neurose de angústia ou ela tá numa fase que ela tá mais histérica. Então eu tenho uma dificuldade em perceber isso, As em fazer diferenças entre as nuances entre uma situação isso, neurótica da outra? isso, isso ainda é a minha dificuldade. Mas você consegue reconhecer quando a estrutura é neurótica? Ou Consigo reconhecer quando é neurótico, mas eu não consigo separar ela, se ela é de angústia, se ela é histérica. Tem, tem, se ela é afóbica é a mais fácil, né? A neurose sim, fóbica. Que eu tenho uma paciente que ela tem neurose fóbica. Mas tem a pessoa que é obsessivo depressiva, compulsivo. que ela é depressiva, mas daí ela é muito, ela, ela se diz, vamos supor, uma neurótica que se diz depressiva, mas ela não é o tempo todo depressiva. Ela tem os momentos depressivos. Aí eu fico pensando, nem todo mundo está bem todo dia mesmo, né? Mas aí eu já fico confusa. Ela vai se enquadrar na neurose obsessiva, na neurose de angústia, porque daí já não é mais grave. Então, tem uma paciente minha que ela é neurótica, ainda estou pensando sobre a estrutura dela, porque ela diz que procrastina muito. Ela começa tudo e para. Começa tudo e para. E daí ela quer trabalhar isso. Só que daí ela trouxe muito trauma para mim. Aí eu já fico confusa. Será que é neurótica? Que neurótica que ela é, sabe? Então eu ainda tô perdida nesse aspecto da estrutura neurótica. Sabe que isso
as suas dúvidas em relação à estrutura, é muito bom ter dúvidas. Porque na Sim. psicanálise a gente trabalha com as perguntas, com as dúvidas. Quando a gente tem certezas fixas, aí nós temos problemas, né? Ter É, dúvidas é bom porque mantém a nossa mente ativa, mantém a nossa mente se questionando sobre. e essas dúvidas são importantes porque é, eu volto a estudar, eu É. fico revisitando, eu fico o tempo todo estudando. E eu vou, depois que termina a sessão, eu anoto tudo que foi falado, né? E vou revisitando tudo que ela me disse para mim continuar estudando. Porque eu acho ainda que eu não estou apta para chegar no meu consultório e sair de lá com certezas. Eu acho, sim, muito. é, é, qual a palavra que eu posso usar? Muito premeditado, muito primário, muito arrogante. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você continuar nessa jornada como você está, você nunca vai sair do seu consultório cheia de certezas. Tá, então, Faz certeza ninguém parte. tem. A dúvida faz parte. A resposta é a morte da pergunta, Então, né? E tá. aí o psicanalista tem que fazer perguntas, Sim, e sabe? muitas. E muitas. E a gente tem que se perguntar e se questionar o tempo todo. Então, tá Sim, excelente isso. Claro que isso não pode e, impedir da gente ter hipóteses. A gente trabalha sempre com hipóteses. sim, e a gente tem uma hipótese, daí na outra sessão aquela hipótese pode cair por terra, a gente vai, reformula tudo de novamente e segue estudando até a gente ter, porque vai chegar um momento que a gente já vai ter a certeza de qual é a estrutura daquele paciente. Porque uma hora esse ciclo vai conseguir se fechar, vai se encaixar tudo. E a gente vai descobrir, né? Não, agora é assim. E em quanto tempo você pensa que conseguiu chegar, então, a ter o retorno do seu investimento no programa, a dominar o diagnóstico e a interpretação dos sonhos? Quando eu iniciei o programa, que daí no primeiro mês eu já cheguei colocando para fora tudo meus medos, tudo as minhas dúvidas, o porquê não, foi aonde eu fui motivada, incentivada pelo senhor, pelos colegas, me passando aquela confiança que faltava em mim, né? E daí nesse um mês, sempre vocês, todo o plantão, toda a supervisão, me ajudando a elaborar, reforçando que eu estava pronta, que eu tinha que me jogar. Um mês eu já estava com a minha clínica atendendo meus pacientes. Então, eu tive o retorno em um mês. Olha que legal. Conta um caso para mim de transformação que você identificou o diagnóstico e conseguiu trabalhar com a interpretação dos sonhos do paciente. Tem uma paciente minha que ela chegou no consultório porque ela não conseguia se manter nos relacionamentos. E sempre ela culpava os homens, os relacionamentos. Ah, porque fulano é assim, ou porque o comportamento. Então, sempre colocando a culpa no outro. E daí, na terapia, ela conseguiu perceber, ela teve um insight na fala, ela falando comigo, Hum. ela parou e falou assim: eu também tenho culpa. É porque até o momento ela não se sentia culpada de nada. A culpa era só do outro. Uhum. Mas ela falando na terapia comigo, ela conseguiu perceber. Eu também tenho a minha culpa, porque eu quero cobrar do outro, o outro nem sabe. Sim. Tá na minha cabeça. Eu tô pensando e tô
estou realizando as coisas atropeladas, porque eu acho que é assim que funciona. Só que agora eu consegui me escutar, e agora eu vou conseguir mudar. Então, eu achei isso transformador para ela. Muito legal. E você conseguiu identificar o diagnóstico dela, trabalhar com os sonhos dela? Como é que foi esse trabalho? Ela não traz sonho porque toma muito remédio. Hum. Então, esta é a minha preocupação. Os pacientes têm tomado muito remédio e realmente não é coisa que Porque dá para talvez eles sonhar. venham só de tratamento psiquiátrico antes de chegar em você, né? Exatamente, e é isso que eu falo para eles. Eu falo assim: olha, já que vocês nunca levaram, fizeram um tratamento terapêutico, vocês foram direto no remédio, eu prefiro trabalhar com pacientes que, né, não faz uso dessa medicação, porque se você não está passando por nada extremamente grave, né, você deveria abandonar, de forma que o médico vai te orientando De o forma seu gradual. desmame, o Uhum. seu desmame da medicação. Eu prefiro que você consiga fazer o desmame para você tentar ficar só na terapia, porque o que que o remédio faz com você? Ele mascara os seus sintomas, e daí você não consegue tratar o que está gerando esse sintoma em você, que daí é o que eu vou fazer. Eu vou ajudar você a trabalhar os seus sintomas, né? Sim. E o remédio mascara, e daí eu não consigo ter acesso profundamente, nem fazer você conseguir enxergar muitas coisas que sem a medicação você estaria atento. E você está no início do trabalho e está conduzindo bem nesse sentido, ok. Muito bom. Tá bom Eliana, mesmo, professor? Ai, eu acho que é esse o caminho, né? Você tem que. Alguns pacientes vão reduzir a medicação, vão continuar tomando, mas em dosagem menor. Outros que estão com medicação pesada e até uma dependência química à medicação tipo Rivotril vão ter um pouco mais de dificuldade, né? Mas isso é possível. E também depende muito do acesso que você vai ter junto ao psiquiatra para poder conversar sobre essas questões. É, e outros você já está conseguindo trabalhar com os sonhos, né? Mas é importante sim. você fazer com que essa conversa sobre como eles dormem, sobre como eles Se alimentam, se eles praticam atividade física, e eu falo que é muito importante. Então, eu questionar os sempre. sonhos, para botar os sonhos dentro da conversa da sessão, inclusive estimulando eles a terem o seu caderno na beirada da cama. Sim, e Isso é. tem uma das pacientes, é, falou que ela vai no médico e vai querer fazer esse desmame porque ela quer sonhar. Ela Ela quer sonha só, não sonhar, lembra? ela só não lembra, né? Ela É. quer trazer sonhos para ela conseguir interpretar. Que eu falei para ela, eu falei assim, eu não vou interpretar os seus sonhos, eu vou te auxiliar a interpretar eles, Mas porque é olha os isso que a gente resultados faz, que né? você teve aí Em em dois um, meses, em 2 meses. em Um é, mês. um mês. Então Eu diz aí tive, o resultado. eu, eu, o meu resultado em um mês foi ter o retorno do que eu investi com a chegada dos pacientes. E com 2 meses eu já estou conseguindo é, fazer os diagnósticos dos meus pacientes de uma maneira mais eficaz, mas permaneço a dúvida, porque certezas, né, nunca teremos, né? E com a interpretação dos sonhos, que resultado você teve nesse sistema? Com a interpretação dos sonhos, eu acho que abriu o leque maior para a chegada dos pacientes na minha clínica. Eu acho que esse diferencial de ser uma psicanalista que tem o curso de
interpretação dos sonhos, fez a diferença, porque não tem no mercado, analistas que fazem isso, que interpretem os sonhos com seus pacientes. Então eu acho que isso causou curiosidade e acionou o desejo dos pacientes de se conhecer melhor, através dos seus próprios sonhos. Legal. Muito obrigado, Eliana, pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, Então tá tá. bom? Um Tchau, beijo, tchau. professor. Beijo. Obrigado, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.